Olá, hoje nós vamos aprender como ter paz permanente no nosso interior, no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. Como ter paz? Porque essa é a verdadeira paz que não depende de circunstâncias. A paz verdadeira, ela não está apoiada quando as coisas vão bem, porque nem sempre as coisas vão bem. E se alguém tem a paz apoiada em coisas, ela corre o risco de não ter mais essa paz. Mas a paz interior, ela é verdadeira. Por isso, não passe o vídeo ou separe um tempo que você possa entender o que vai ser dito, como nós podemos ter paz no nosso interior. Independente se alguém crê ou não, nós somos seres espirituais. Você não é essa aparência física. Nós não somos o que podemos agregar a esse corpo, uma bela roupa, belas joias, recursos financeiros. Não, nós somos seres espirituais, emocional, mental. Isso não se desfaz. E talvez, não sei, quando começarmos a mostrar de que maneira temos paz permanente no nosso interior, você já passe o vídeo, julgando que isso não te interessa, mas é como eu disse aqui no início, temos que dar importância para aquilo que verdadeiramente é importante, faz sentido e é verdade para a nossa vida. Escute isso, vamos escutar aqui. Indagaram Jesus, pessoas lhe fizeram perguntas e ele disse o que o ser humano tinha que fazer em primeiro lugar e o que era maior do que tudo que ele pudesse realizar, o que era maior, o que é maior. O que é maior que você possa estar realizando ou realizar? E Jesus falou claramente, a primeira coisa e maior que o ser humano deve fazer ou tem que fazer e precisa fazer, a primeira, antes de qualquer coisa em sua vida, é amar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento e de todo o seu coração. Esse é o primeiro e maior mandamento. Por quê? Porque para a gente ter paz, alegria, força interior, nós não podemos produzir de nós mesmos, com o nosso próprio entendimento. Ninguém pode produzir paz sozinho. Ele precisa de um ser maior, mais poderoso, verdadeiro, existente. E esse ser é Deus, todos sabem disso. Mas precisamos dar a devida importância para isto. Porque isso ele está dizendo que deve ser o primeiro e é o maior que você possui na sua vida. Vamos para a segunda coisa? O que fazer para ter paz? E essa segunda coisa que Jesus falou para seres humanos fazer, para eles terem paz, nesses últimos tempos, você há de convir comigo que tem sido a maior dificuldade para um ser humano fazer. Fazer o quê? Vamos ver aqui o que Jesus disse. Mateus capítulo 22, versículo 37. O segundo e maior mandamento, ele diz, é amar o teu próximo como você ama a si mesmo. Como está sendo difícil isso, não é verdade? Nós estamos assistindo aí, né, o que o ser humano está querendo para o próximo, fazendo com o próximo. Próximo é pessoas, pessoas são criação de Deus, você é criação de Deus, você não se criou sozinho, não foi seu pai que te formou, sua mãe que te formou, não. A essência no ventre materno, quem forma é o poder de Deus, é a pessoa de Deus. Então ele está dizendo, olha, nós temos que tomar muito cuidado como nós estamos tratando o próximo.
E ele está dizendo, ame o seu próximo. Amar não é carregar a pessoa na sua vida, não é resolver todos os problemas dela, trazer todos os problemas dela para você. Não é isso. De que maneira você está tratando o seu próximo, seja ele quem for, pessoas. De que maneira Jesus está falando? Você há de convir comigo que quando você faz o bem para uma pessoa, quem é beneficiado? Ah, não, foi a pessoa que eu fiz algo bom por ela, lá, olha o que ela tem, onde ela chegou por causa de mim. Não. Quando você faz o bem para o próximo, ninguém pode dizer que isso não é verdade. A primeira sensação boa é dentro de você. Você adquire uma paz, Deus te dá uma paz. Jesus te dá alegria, vem uma satisfação, não por causa de coisas, mas por causa do trato, do bem que você provocou na vida do próximo. A mente tranquiliza, você se torna outra pessoa por dentro, uma pessoa com uma sensação maravilhosa. Por esse ato de tratar, de proporcionar algo bom, seja pequeno ou grande, na vida do próximo. O que significa isso? Eu vou ter paz interior. Então a gente há de convir que nesses últimos dias o ser humano está fazendo ao contrário do que Deus ele diz. Porque o ser humano ele tem uma extrema importância para Deus. O ser humano, pessoas. E quando alguém destrata, maltrata, engana, fere, faz chorar o próximo, ela está fazendo mal para si mesmo, para o próximo e para ela mesma. Ou seja, não é algo bom, ela não vai ter paz interior. Vamos ver a terceira coisa? Também é muito, ou está sendo muito complicado para o ser humano fazer isso. Ele diz assim, Mateus capítulo 22, versículo 39. Ele disse para pessoas que fizeram perguntas para ele. A terceira coisa é perdoar. Eita, meu Deus, como isso aí tem atrapalhado pessoas, não é verdade? Pessoas que têm inimizade contra outra pessoa, algo que aconteceu que a separaram, que nasceu uma raiva, uma mágoa, um ódio, um rancor, um ressentimento ruim contra a pessoa. Mas observe, quando alguém não perdoa, não é o prejudicado aquela ou aquele que a feriu ou não a feriu. O sentimento ruim fica com a pessoa, não é com a outra. Fica dentro da pessoa. O dia vai mal, ela se sente mal consigo mesmo, as coisas não dão certo, embaraça tudo. Onde está o problema? A falta de perdoar de verdade. Você quer ver como isso é perigoso? Existe uma oração que ela praticamente é universal, né? É um modelo de oração. A oração do Pai Nosso. No planeta, pessoas fazem essa oração. E lá nessa oração, a pessoa mesmo fala para Deus, com Deus. Olha só. Perdoa as nossas ofensas, Senhor, assim como nós temos perdoado aqueles que nos ofendem, aos nossos devedores. O que a pessoa está falando para Deus? Como eu perdoo o meu próximo, o Senhor, que é o Todo-Poderoso, me perdoa também, porque o perdão sara, o perdão liberta, o perdão desata a vida da pessoa, tira a corrente que aprisiona ela, que faz a vida dela ficar parada. Por isso que ela entende que ela precisa pedir perdão para um ser supremo, poderoso que é Deus. Ela tem essa consciência. Mas se ela não vive isso, isso é perigoso. Então, veja que Deus chega a dizer assim, uma outra palavra sobre perdão. Se você tem alguma coisa ou alguém tem alguma coisa contra você, vai, peça perdão a essa pessoa e se reconcilia com ela. Depois você vem fazer algo para mim e falar comigo. Está também em Mateus.
nesse mesmo capítulo 22. Então veja que o perdão, ele traz paz. Ah, mas a pessoa que me feriu, ela que tem que me pedir perdão. Eu não dou o braço a torcer. Mas quem carrega o ressentimento ruim contra a pessoa é você. Você nem percebe, está dentro do seu coração. Isso não faz bem para a sua vida. Não está fazendo bem para a sua vida. Isso dificulta as áreas da sua vida, a financeira, o relacionamento com os seus. Então, essa é a terceira coisa. A quarta coisa, que também, nesses últimos tempos, o ser humano está fazendo tudo ao contrário do que Deus diz, que é praticar o bem. Salmo 37:3. Faça o bem, ele diz. Se alimenta da minha palavra, que é a verdade. Confia em mim. 3 coisas. Fazer o bem, se alimentar a mente com a palavra, que é a verdade. Jesus diz lá em João que o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. As pessoas indagam, discutem, brigam na vida. O que é a verdade? O que é o sentido da verdade da vida? É a palavra, o que Deus diz. Aceite alguém ou não. Porque se ela não aceitar, para Deus não vai mudar nada, Ele é Deus. Quem precisa dele é o ser humano, que é limitado, frágil em muitos momentos, precisa de ajuda de Deus. Então, a quarta, faça o bem para você ter paz. A quinta, também tem sido difícil para o ser humano fazer isso nesses últimos tempos. Fazer o que é certo, praticar a justiça. Ele diz no Salmo 33:5, eu amo a justiça e o direito, o que é certo. Então, como alguém vai ter paz interior se ela andar na contramão do que Deus diz? Se ela não procura fazer o que é certo com o próximo em sua vida? Se ela não procura fazer o que é direito, como é que ela vai ter paz fazendo o que é errado? O errado já é ruim. Já traz uma sensação ruim para ela. A sexta, se organizar, parece que não tem nada a ver. Quer um exemplo? Quando você se depara com a casa toda bagunçada, a sua casa, um ambiente, a pia cheia de louça, o banheiro sujo, cheirando mal, o sofá cheio de bagunça em cima, o quintal, as coisas tudo fora do lugar, algo que foi deixado lá há tempos encostado no canto. Qual a sensação que você tem? O cesto de roupa derramando de roupa suja. Qual a sensação que você tem dentro de você de peso, de insatisfação, de gastura? E quando a casa está organizada, limpa, você tem uma sensação dentro de você de paz, de tranquilidade, de satisfação, de serenidade. Então, são alguns tópicos. Tem muitas coisas que não dá para falar no vídeo aqui, que te proporciona a paz. É Deus que te instrui a ter paz, mas se você ignorá-lo, se você insistir em viver do seu jeito, com seus pensamentos, se você insistir em viver como o mundo está vivendo aí, que você está vendo, se você insistir na ideia de pessoas, pouca coisa vai mudar no seu interior para que você tenha paz. Deus está falando com você. Inscreva-se nesse canal, ative lá a opção todas no sininho. Faça essas duas coisas, sabe por quê? Porque primeiro, você vai ser avisado quando tiver uma nova palavra. Segundo, o YouTube vai entregar esse conteúdo para mais pessoas. Mais pessoas vão ser abençoadas, esclarecidas sobre o que fazer para ter
paz em sua vida. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima palavra, em nome de Jesus.